E aí, pessoal, tudo bem? Que legal estar com vocês aqui de novo. Nós estamos no nosso ensino remoto e nesta aula, neste vídeo, vamos continuar observando um pouco o processo de nascimento do Estado e da sua formação. Quando a gente fala Estado, não pensa em Estado de São Paulo, estados físicos da água, não. Estado é aquela instituição de poder sobre determinado território. É o governo, entre aspas. A gente já sabe que a ideia de Estado consolidado surge lá na Baixa Idade Média com as monarquias nacionais. Nós temos a ascensão dos reis, o apoio da burguesia e aí o absolutismo. O absolutismo é um modelo de governo em que o rei governa como o centro das relações de poder. Ele governa de forma absoluta. Não há lei sobre ele e a vontade do rei é a vontade do Estado. Existe um rei na Europa, que é o Luís XIV, antes do Luís XVI. O Luís XIV tinha uma frase que resume bem o absolutismo: o Estado sou eu. Eu sou o Estado. Eu sou a lei, eu sou a regra, eu sou o imposto, eu defino tudo. E aí nós vimos que essa influência ela vai começar a perder efeito a partir do iluminismo. Com o iluminismo, as monarquias passaram a ser questionadas. E nós temos a ascensão de outros governos, as repúblicas, as democracias, a monarquia esclarecida, o despotismo esclarecido. Essas são outras manifestações de governo que vêm com o iluminismo. Qual é a grande tônica, o grande assunto do iluminismo? Bom, o governo não pode ser autoritário, não pode ser totalitário, o governo não pode existir sem a população. O governo vem do povo e trabalha para o povo. Então, eles defendem a democracia, direitos, leis, divisão de poder. Um dos grandes iluministas, um cara chamado Montesquieu, o Montesquieu ele vai propor a divisão do poder em três esferas: o executivo, legislativo, judiciário. E nós temos até hoje isso. E aí surge o chamado Estado liberal. Nesse Estado liberal, o governo ele não tem a influência que tinha no absolutismo. No Estado liberal, o governo deixa a iniciativa privada tomar a grande frente da sociedade. Vamos traduzir para a língua portuguesa. No Estado liberal, o governo não intervém nas políticas econômicas e em muitas políticas sociais. O governo permite que as empresas, as indústrias, as pessoas, elas quase que se autogovernem. É o governo da iniciativa privada. E tá tudo bem no mundo com o liberalismo. Os governos liberais estão caminhando, Inglaterra, França, Estados Unidos caminham bem. Vem a guerra, grande guerra mundial, e o liberalismo ainda é a grande proposta do governo. Como são os governos liberais? Neste modelo que a gente citou. Aí, um episódio muda tudo. Qual é este episódio? É a tal da crise de 29, aquela que você estuda em história, em geografia, em quase química, tão importante que ela é. A crise de 29 é um episódio onde a economia norte-americana ela vai à falência e ela arrasta consigo várias e várias e várias pessoas, vários e vários e vários países. Olha só. O que foi essa crise de 29? Aqui você vai perceber que a gente vai tocar um pouco em história, mas para entendermos o plano de fundo do que aconteceu. Essa crise de 29, ela vem num momento em que a produção dos Estados Unidos estava no ápice, no auge. Os Estados Unidos produziam 60% de tudo que o mundo comprava, de tudo que o mundo consumia. Eles são a grande economia. E, naquele modelo, o governo não intervém na economia, não tem imposto, não tem regulação, não tem leis do trabalho. Grandes empresas como a Coca
já existiam nessa época e faziam muito bem. Essa é a cara da mulher americana, sentada no seu sofá com a sua TV, uma época de riqueza. Ok, da hora. E esse é o trabalhador americano, sentado em cima de um guindaste a 60 metros de altura, correndo risco de cair e morrer. E o governo faz alguma coisa? Não. Tem salário mínimo? Não. Seguro-desemprego? Que é isso? Deixe a economia se regular. É um governo que fica apartado, longe da sociedade, com pouca presença social. Tá? Esse é o Estado liberal. E por que eu estou te mostrando essas fotos? Para que você veja o cenário que os Estados Unidos viviam antes da crise de 29. Eles representam o mundo, ok? É um mundo rico de crescimento, de sucesso, e todo mundo acredita que a fonte disso é o liberalismo. Todo mundo acredita que as coisas só estão dando certo porque as empresas estão livres para fazer o que elas querem, quando elas querem, como elas querem. Aí vem a crise de 29. Né? Essa é uma crise capitalista e global. Começa nos Estados Unidos, mas ela explode. O que aconteceu com essa crise? Nós a chamamos de crise da superprodução. Tinha muito produto, porque as empresas produziam conforme elas queriam. Não havia uma regulação do governo. Você tem muito e muito produto, ok? Muita produção. Chegou uma hora que não tinha comércio para absorver essa massa de produtos. E aí, as empresas começam a falir, os bancos começam a falir. Por cima, esse é o motivo da crise de 29. É uma crise de superprodução. Algumas fotos. Essa é a manchete de um jornal, de uma revista que existe até hoje, é a Veja. Isso é a Veja em 1929. Veja só. É, uma irrefreável onda de ações derruba o preço, causa pânico em Nova York. Esta é uma imagem que, sem preconceito nenhum, nós conseguimos atribuir ela a países subdesenvolvidos. Países africanos, mas isso é uma foto dos Estados Unidos. Quando? Na crise de 29. Quando milhares e milhares de pessoas perdem suas rendas, seus empregos, quando muitos caras ricos cometem suicídio porque eles perderam tudo do dia para a noite. Nesse momento, os Estados Unidos estão um buraco. Buraco. Tem uma foto que eu quero mostrar. Essa foto ela é a característica da crise. No fundo, o outdoor com a vida rica, o sucesso, o American Way of Life, o jeito americano de viver. Na frente o desemprego, a fome, a miséria. É a crise na frente daquele estilo de vida muito traumático. Para a população americana foi muito para a população americana. O governo teve que distribuir alimento, o governo teve que fazer uma reviravolta. E isso é o ponto da nossa aula. Nós aqui não estamos estudando crise de 29. Nós estamos estudando a formação do governo. E o que a gente sabe? Antes da crise de 29, é o governo liberal. Depois da crise de 29, olha o que vai acontecer. Nos Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele entra na presidência em 1933. E aí, aquela coisa de liberalismo, do governo ficar fora da economia, é jogada fora. O Roosevelt não aceita isso. O presidente Roosevelt concorda com uma nova ideia chamada keynesianismo. Keynesianismo é uma proposta pensada por um
um teórico chamado John Keynes. Daí que vem o keynesianismo. O que consiste o keynesianismo? Neste modelo, o Estado, o governo, não fica fora da economia. O governo se insere na economia. O governo passa a ser parte importante da lógica econômica. Não é a iniciativa privada livre. O governo assume o papel de organizar a vida econômica de um país. Então, ao invés dele ficar isolado, ele passa a regular a produção. O que o Roosevelt fez? O New Deal, novo acordo. Nesse novo acordo, as empresas tinham uma limitação de produção. Existia um salário mínimo para ser pago para o trabalhador. Criaram-se férias remuneradas. Uou! Descanso semanal remunerado. Seguro-desemprego. Jornada máxima de trabalho. Ao invés de trabalhar 12 horas, começaram a trabalhar 8 horas. Leis do trabalho. Isso é o governo, isso é o governo entrando na esfera econômica e transformando ela. E nesse modelo, o governo aplica os impostos adquiridos de volta para a população. Surgem as escolas públicas, surgem os sistemas de saúde. O governo passa a ser parte integrante do modelo econômico. Este modelo de governo é chamado de welfare state, ou estado de bem-estar social. Vamos entender ele. Nesse modelo político, o governo é o organizador da economia e ele existe para garantir os direitos das pessoas. Então, segurança, o governo pega os impostos e investe em segurança. Segurança pública, polícia, exército, para benefício da população, bem-estar da sociedade. Saúde, o governo pega os impostos e investe no SUS. Olha, legal. Assim, quem não tem dinheiro pode ter médico. Educação, é a mesma lógica. Aqui a ideia é de um Estado atuando na economia. E esse modelo ele vai vigorar muito forte no mundo inteiro de 1929, com a crise, até mais ou menos a década de 70, 80. Por quê? Na década de 70 e 80, houve uma grande crise que muda o papel do governo. De novo, gente, de novo, que é o assunto que nós veremos na nossa live. A partir de 1970, a crise é a crise do petróleo de 1973, ocorrida por causa dos países árabes. É importante a gente comentar sobre isso na live. Me lembre, tá? A partir dessa crise, os estados, os governos passam a ter menos dinheiro. Na mesma época, houve um aumento gigante da população mundial. A população cresce. Então agora eu preciso de mais escola, mais hospital, mais todos os recursos. E estamos em crise. O que fazer? Começa um novo governo. É o governo neoliberal, nosso próximo assunto. O governo neoliberal diminui o papel do Estado na economia. É um novo liberalismo. Neo em grego é novo, liberal, né? Liberal. O neoliberalismo reorganiza algumas coisas daquele liberalismo antigo. A gente vai olhar para ele com bastante atenção. Antes, deixa eu te mostrar algumas charges. Aqui, ó, coloquei para vocês uma comparação entre o estado de bem-estar social e o estado liberal, tá? É possível que sejam feitas algumas críticas. Por exemplo, em países como o nosso, o Brasil, nós pagamos muitos impostos. A mão do governo que pega é grande. O governo pega muito imposto. Só que a mão do governo que cuida não é tão grande. Na verdade, em países como o Brasil,
a Argentina. Muitas pessoas criticam essa presença do Estado na economia. E aí, na aula sobre neoliberalismo, nós entenderemos bem claramente, se Deus quiser, como que isso aconteceu no nosso país. Mas é uma crítica forte ao modelo do bem-estar social. Neste modelo, o governo pode pegar muito e não devolver o que é necessário, que é o que a gente vê no nosso país de corrupção, desvio de dinheiro e a precarização do setor público. Hoje, algumas pessoas começaram a pensar assim, que o governo tem gastado tanto com coisas inúteis, que é melhor que o governo diminua sua influência. Esse tipo de discurso é o discurso neoliberal, que você encontra no próximo vídeo. Pessoal, caso alguma coisa não tenha ficado claro, caso você tenha alguma pergunta, eu estou à disposição para aprender com você, para a gente aprender junto, ok? Eu espero você na nossa live e até a próxima, tá?